Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. São 11 horas e 18 minutos. Estou aqui na Twitter do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele, no caso, está aqui, ele postou um vídeo do jornalista Alexandre Garcia, 2 minutos para mudar o Brasil. Essa é para assistir algumas vezes e compartilhar muitas. Ok, vamos ver. Vamos assistir. Digamos, é uma hipótese, só para a gente pensar, que seja possível a gente trocar de população com o Japão. Que a gente transferisse 210 milhões de brasileiros para o arquipélago japonês e trouxéssemos os 153 milhões de japoneses para o continente brasileiro. E esperássemos 10 anos para ver o que aconteceria aqui. Lá não quero pensar. Não tem nenhuma riqueza mineral, zero riqueza de subsolo, um litoralzinho, vulcões, terremoto, tsunami, 2 bombas atômicas, solo que não dá para correr um trator assim mais de 20 metros. Não, lá vamos esquecer. Aqui com esse solo, com essa extensão do solo, com esse regime de chuvas, com esse sol, com esse litoral, com esse subsolo, com esse clima, alguém teria dúvida de que os japoneses transformariam isso aqui em primeira potência do mundo em 10 anos? Tá bom, o que vocês estão reconhecendo? Que um povo que põe os pés sobre este solo em 10 anos pode transformar esse país em primeira potência do mundo. Como os japoneses não virão, vocês estão reconhecendo que a responsabilidade é nossa. Muito obrigado. Analisando, primeiro fala que se 200 milhões, 200 e poucos milhões de brasileiros fossem para o Japão. O Japão é um solo que não se compara ao solo brasileiro. O solo brasileiro é riquíssimo, o Japão não. O Japão teve teve 2 bombas atômicas e ainda assim o povo japonês conseguiu transformar o Brasil, conseguiu transformar o Japão numa grande potência. Só que temos que verificar que existe um preconceito aí. Esse preconceito ele já é desde o descobrimento do Brasil, onde chegaram aqui os europeus, viram povos nativos, povos indígenas, ficaram indignados com a cultura, as culturas ali, né, das tribos indígenas, porque não é homogênea. Por exemplo, eu posso citar um livro de antropologia, e Denis Werner, e falando sobre as diferenças, culturas e tudo. Por exemplo, no Brasil tem povos indígenas que não tem não fazem nenhuma objeção quanto ao relacionamento homoafetivo. Outras tribos brasileiras já não admitem o relacionamento homoafetivo. Existe também uma tribo brasileira onde as mulheres indígenas se reúnem para pegar, é isso mesmo, pegar os homens e aí terem relacionamento sexual forçado. Algumas tribos indígenas não têm. Então, voltando a essa questão, se faz aí que o povo brasileiro não tem capacidade para transformar o próprio país numa potência. Mas originalmente o povo brasileiro são os povos indígenas. Então isso coloca o quê? Os povos indígenas não fazem nada? Eu já escutei muito na minha vida assim, mas o índio não faz nada, o índio só vive deitado, não constrói nada,
essa temática ela vem desde o tempo do eurocentrismo, vem desde o tempo onde se considerava que o índio não tinha alma, negro também, isso até pela crença, né? Então, quer dizer, há uma discriminação já com os povos, querendo ou não, mas fica implícito. Primeiramente, os povos indígenas aqui no Brasil, diante dessa riqueza, eu pergunto, quem quer acordar 3, 4 horas da madrugada, conforme acontece com milhões de brasileiros que saem para trabalhar, isso eu estou falando antes da pandemia, saem para trabalhar. Toma aquele. Às vezes nem tomam café, ou tomam o café chamado pingado, que é o leite com café. Enfrentam um transporte público que é ineficiente. Então, o brasileiro, sim, não é acomodado. O povo brasileiro é trabalhador. Ele é trabalhador. Não se pode dizer isso, que ele não é trabalhador. Se não fosse trabalhador... Mas retornando à questão dos povos indígenas, quando se fala que não querem trabalhar, é claro, vejam bem, vamos botar o modo capitalista. O que é o capitalismo? Você vai trabalhar à vontade, você vai trabalhar muito para você ter as riquezas. Depois você chegar a uma certa idade, você poder o quê? Desfrutar disso. Tá passando um avião aqui. Não, helicóptero. Então, a teoria capitalista é isso. Você trabalha muito para chegar a uma certa idade, você desfrutar do que conquistou. Ora, então a ideia, ela se baseia o quê? Ela se baseia no acúmulo de riqueza para depois você desfrutar. Ora, os povos indígenas, antes da chegada dos colonizadores, já tinham um acúmulo de riqueza. E se já tinham um acúmulo de riqueza, para que eles iam trabalhar? Entenderam? Por que os colonizadores vieram para cá? Através das riquezas do Brasil. Isso daí não tem como. Não tem como. Entendeu? Então há uma contradição. Outra coisa. O Japão, ele na Segunda Guerra Mundial, ele cometeu crimes, tanto que ele foi julgado. Crimes contra a humanidade. Nós tivemos aí as mulheres do alívio, onde tailandesas, chinesas eram tiradas de seus lares para servirem como escravas sexuais para os japoneses. Os japoneses eram um povo imperialista, bélico, tanto que os chineses não gostam dos japoneses. Eu tive uma vez conversando com um chinês, falei do japonês, e ele falou assim, não falam japonês não, porque a China foi invadida, né? Foi invadida na Segunda Guerra Mundial pelos japoneses. E no caso das 2 bombas atômicas, por uma questão de estratégica, foi injetado muito dinheiro pelos norte-americanos. Vejam bem, detalhe, hein? Os norte-americanos jogaram 2 bombas por uma questão de estratégica, geopolítica, injetaram muito dinheiro. Então, quer dizer, os japoneses, eles não são assim, isso tudo que se está falando. Vejam bem, eu não estou criando uma xenofobia, eu só estou relatando fatos históricos. Eu conheci japoneses, tem uma coisa que eu gostei muito, que é a questão da moral. Eles preservam muito a questão moral. Então, por exemplo, se um japonês cometer algum crime, ele está desonrado. Se algum político cometer algum crime, ele está desonrado. E não há necessidade de um cidadão
japonês provocar o judiciário, porque o próprio político ele sai do cargo, ele pede para sair, porque a questão da vergonha ela é tão forte, ela é tão penetrante e que faz com que o político saia da política. Se for o empresário japonês que comete um crime, ou melhor, há uma suspeita de crime, ele se reporta à população, aos consumidores e pede desculpa. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil se cometem crimes, se cometem improbidades administrativas. Nós temos a imoralidade administrativa, por exemplo, conforme dizia e diz a professora, né, Maria Silvia de Pietro, Maria, agora esqueci o nome todo, mas Maria de Pietro, direito administrativo, perdoe aí pelo esquecimento do seu nome todo. Ela dizia que a imoralidade administrativa é quando o povo passa necessidade, há gastos legais pelo Estado, através de seus agentes públicos, e não se atende às necessidades. Então, um exemplo, nós tivemos na pandemia alguns governantes festejando na pandemia dinheiro público. Pode ser até legal? Pode ser legal, é legal. É imoral? É imoral. Por que é imoral? Porque o povo precisa de quê? Ele precisa de saúde. Uma saúde eficiente. Caput do artigo 37 da Constituição Federal é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Então, a Maria Zanella de Pietro, ela fala sobre imoralidade. Imoralidade no Brasil não tem tanta força conforme tem no Japão. O Brasil, ele não recebeu, ele recebeu alguma ajuda de algum país? Fale aí, algum país, tipo Portugal. Portugal, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha injetou ali milhões, porque Portugal não apoiou o nazismo, quer dizer, ele ficou neutro. O Brasil se injetou alguma coisa? E outra, quando houve aqui no Brasil a Lei Áurea, acabou-se a escravidão, os ex-escravos ficaram a Deus dará, ninguém ajudou, o Estado não ajudou. Esses ex-escravos criaram, quer dizer, construíram cortiços para terem um teto sobre suas cabeças. Depois, com reformas urbanísticas que aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro especificamente, o prefeito à época, ele quis transformar o Rio de Janeiro no estilo europeu. Houve a derrubada desses cortiços, até pela questão de saúde pública. Esses cortiços não tinham uma higiene esperada ali, né? E a arquitetura também dos cortiços seriam incompatíveis. Quer dizer, a arquitetura dos cortiços seria incompatível com a arquitetura ali, modelo europeu. E sabemos que eles foram para os morros. E ainda assim não houve nada de participação do Estado em ajudar a população. Então, quando se fala brasileiro, tem uma piada que um brasileiro subiu o monte, conversou com Deus, aí perguntou a Deus: Senhor, aqui não tem maré, no Brasil não tem maremoto, não tem furacão, não tem ciclone, em outros países tem guerra, tem isso, e por que o Brasil não vai para frente? Aí a voz potente de Deus se manifesta: olha o povinho que eu vou colocar. Quer dizer, é um preconceito. E esse preconceito
Vocês podem procurar na internet, procurem sobre darwinismo social, eugenia, a teoria do branqueamento. Então, existiu. Falar que o povo brasileiro não é trabalhador, agora que povo, que parcela, que comunidade não é trabalhador? Nós temos povos indígenas, será que eles não são trabalhadores? São os afrodescendentes, são os nordestinos. Quem, afinal? Qual brasileiro? E fica aí até uma contradição, porque o Brasil é miscigenado, há uma miscigenação. Então, quer dizer, quando eu falo brasileiro, eu estou chamando os descendentes, porque, vejam bem, tem japoneses aqui, descendentes de japoneses. Então, esses descendentes de japoneses, eles são o quê? Preguiçosos? É isso? Então já está se criando um preconceito contra os descendentes dos japoneses. Ah, não, mas aí descendentes japoneses, eles são trabalhadores. Por quê? Porque os japoneses também são trabalhadores. Aí entra naquela questão de eugenia. A eugenia negativa, onde certos grupos humanos eram propensos naturalmente a terem uma vida social boa. O que é boa ou ruim, o que é normal, isso é muito relativo. Então está dizendo o seguinte, o brasileiro não, o brasileiro não importa ali, ele vai continuar sendo o quê? Sendo uma espécie, quer dizer, uma raça, entre aspas, né? Não existe mais esse conceito já, mas uma raça ruim, quer dizer, criar aí no Brasil um preconceito, criar um racismo, e com isso virar o brasileiro contra brasileiro. Gostei quando o Alexandre Garcia, ele no final, só depende de nós. Claro, só depende de nós. Desde o momento que há uma valorização do brasileiro com o brasileiro. E não dessa forma que foi colocada, onde se brasileiro for para o Japão, não quero nem saber, se os japoneses vierem para cá com toda a riqueza, entendeu? Então eu discordo totalmente desta postagem do nosso presidente, já que ele fala em povo. Eu gosto do povo, mas qual é o povo? Bom, aqueles correligionários do presidente, eu não tenho nada contra, eu posso divergir, assim como eu divergi de Dilma, Lula, Temer, divergi também de Figueiredo, já estou com 52 anos, porque não é possível achar que um presidente ou qualquer governador é totalmente correspondente às nossas ideologias. Não é. Por exemplo, nós estamos aí, tem aqueles que votaram no presidente Bolsonaro e diante da pandemia estão reclamando e não querem mais votar no presidente Bolsonaro. Nós tivemos um amplo apoio quando teve o impeachment de Dilma e assim por diante. Agora nós temos um exemplo, aquele deputado Kim Katarini, MBL. Então, quer dizer, chega um certo momento que é natural, é saudável divergir, desde o momento que não se use fake news, tenha um respaldo, uma base sólida para divergir. Isso faz parte. Aconteceu com o Bolsonaro, vai acontecer com qualquer outro presidente ou presidenta que venha a ocupar a presidência da República. Faz parte, isso é natural. Claro, a partir do momento que se produz um fake news,
seja para o Jair Bolsonaro, seja para os próximos presidentes futuros, aí sim, aí deve-se combater, porque acaba o quê? Acaba prejudicando o desenvolvimento dos direitos humanos no Brasil. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado.